Pessoal, dando continuidade aqui é, no projeto Multiagentes, eu estou aqui com o código-fonte do Olama, certo? Você baixa aí no GitHub e dando um git clone, né? Fazendo um git clone, e aí você vai ter aqui a estrutura do projeto. A estrutura do projeto, ela tem aqui várias pastas, né? E essa estrutura do Olama, ele tem aqui as pastas da APIs, a pasta app, a pasta CMD. E a gente vai entrar em cada pasta dessa aqui, as pastas principais do projeto, certo? No meu projeto de pesquisa e desenvolvimento, eu estou com o objetivo do Olama, a gente vai utilizar essa inteligência artificial para a gente customizar ela para um projeto aí que a gente está fazendo de logística, certo? E a gente precisa conhecer a estrutura. Eu, como pesquisa e desenvolvimento, eu não vou dar detalhadamente a gente vai, de cada pasta, de cada arquivo, né? A gente vai alterar a estrutura, a arquitetura, para que ela se adapte ao nosso projeto. Então, vou adaptar aqui ao projeto, porque o código do alteração é muito grande. Mas a estrutura da IA, ele trabalha com modelos, certo? Modelos e transformações, que é o mais importante. Conceito de modelo. O conceito de modelo é que aí ela aprende um determinado conhecimento, nosso cérebro ele aprende determinado conhecimento e ele precisa entender aqueles conhecimentos. Ele então aprende a estrutura. Então você ensina aí a aprender. Isso é o modelo que você trabalha. Já a transformação, os cálculos, algoritmos, né, ele trabalha aqui tudo na sua parte de interação. Então hoje nós iremos fazer o seguinte: no momento que você chama o Lama aqui, por exemplo, eu vou chamar o Olama aqui. Ele, quando você dá vida, ele inicia o prompt ou chat, né, específico. Quando você conversa com qualquer IA, você chat Olama que você quiser escolher, ou aqui no terminal, você dá seus comandos, ele inicia perguntando, você vai ter que perguntar. Então, nessa parte de perguntar, a gente vai fazer uma alteração na estrutura dela. Na parte de que ela pergunta na parte de inicial da IA, certo? As entradas iniciais. A gente verificar o processo de build e aí a gente ter em mente como é que a gente vai desenvolver o nosso projeto. Então, primeiramente, eu resolvi logo fazer essa parte aqui de customizando o código do Olama ao build, do código ao build, para a gente entender a estrutura e saber buildar logo. E aí depois a gente vai alterando as partes. Esse é logo o meu objetivo inicial. Então, inicialmente, pessoal, a gente tem que entender aqui a estrutura do código. A gente vai seguir a prática aqui para a gente alterar a interface aqui, compilar o binário e rodar a versão local, para que a gente possa entender o funcionamento, porque aí é um projeto muito grande e a gente precisa entender as partes principais. Então, a arquitetura onde o texto entra, onde é que é a entrada de usuário, a conversa com o Olama, né? O Olama separa a arquitetura dessa forma, ele separa a arquitetura cliente, que é o terminal, onde ocorre ali a digitação. Então, o Olama trabalha com a linguagem Google, né? Neste caso, você tem que instalar o Google ali, a extensão no Visual Studio. E tem também o servidor API, onde processa as solicitações server, que é os routers, né? Onde tem ali as APIs específicas. E é essas pastas aqui que ficam. As inferências é os cálculos onde o Olama ali calcula os tensores. Então, a parte inicial do Olama é essa. Então, a gente vai entrar aqui, a gente faz a entrada do usuário no input aqui na pasta CMD, InteractGo, é o arquivo onde a gente vai realizar a nossa modificação. E depois, esse InteractGo, esse arquivo, ele interage com o serve lógico, que é os routers, para fazer solicitação, e depois ele trabalha com os tensores matemáticos, né, para realizar o processamento e a pergunta, e depois realizar, através do modelo, ele interagir ali a estrutura. Então, a arquitetura inicial é essa. Então, a gente vai alterar essa pasta aqui, interact.go, que é para a gente vai modificar ali só a pergunta específica do usuário. Então, a arquitetura do Olama inicial é essa. Claro que tem muita coisa baixo nível,
A gente vai entender assim abaixo dos panos para a gente fazer nossos multi-agentes para nossa própria empresa, certo? E vamos lá, editando o prompt, certo? A gente vai localizar o arquivo CMD Interact Go, certo? E aí nesse arquivo CMD Interact Go, as strings do prompt define qual usuário veio inicialmente. Então, nesse arquivo aqui, a gente vai iniciar nesse arquivo Interact Go. A gente, por exemplo, tem a função aqui, ó, send mensagem. A função atualmente dela tá assim. Eu já alterei até que fazer um teste. E aí depois a gente vai ficar aqui, ó, o display, a gente vai ficar o que deseja perguntar ao Gemini. Quando você inicia o Olama, ele dá essa mensagem. Aqui, se você for alterar para sua empresa, perguntar, né? Neste caso a gente está fazendo da Advance BR, você vai ter que alterar. Então a gente vai para esse arquivo aqui, no código-fonte do open source do Olama aqui, fazer essa alteração. Vou abrir aqui o Visual Code, eu estou com o código aqui. E no Iterate Go aqui eu tenho várias, e depois eu vou iniciar, eu vou fazer lá na frente, a gente entender toda a estrutura aqui do arquivo. Mas você vê a linha de código, ó, tem 644 na linha de código. E a gente faz pesquisa e desenvolvimento como analista de sistema, a gente busca entender a arquitetura e depois alterar nos pontos específicos. Porque para entender essa estrutura aqui demora meses, né? E aqui nada mais nada menos é uma classe Go que a classe Go você tem, né? O Go é quase mesmo que o Python, né? A estrutura e você faz seus imports, faz as funções, né? As funções específicas. Então a gente vai achar esse método aqui, ó. Esse método é display, né? Vamos lá, mensagem aqui. Tem a função show, use case. Ok, essa função aqui de scanning headline que está dentro da, aqui na verdade é uma função já que chama, é uma function headline. E esse scanning aqui, ele chama, vamos ver onde ele chama esse scanning aqui. Ó, ele chama em vários lugares o scanner, tá vendo? Então é no momento que inicia a build do prompt. Ok. E aonde que nós iremos, né, alterar a mensagem? Onde é que fica a mensagem do Olama? A mensagem fica especificamente aqui, ó. Quando você inicia o Olama, você vai baixar o código fonte inicial. Ele tem aqui o prompt, que é as setinhas. Ele tem uma string aqui, uma rede string que ele concatena. Tem um prompt, tem as setinhas, tem um placeholder e auto place. Então é aqui que ela inicia a parte inicial. Ele altera, na verdade, ele exibe, né? Olá, nós somos o Olama, olá, nós somos assistente virtual. Então aqui você vai realizar sua alteração no placeholder, colocar sua alteração. E aí nós iremos você alterou o código fonte, ele já tem alteração, já fica aqui no Git. Essa alteração, né? Aí no versionamento, quando você baixa o Git, para você fazer seu versionamento, sua alteração. Ok. Eu estou fazendo essa estrutura de build logo inicial para a gente saber como funciona a alteração da estrutura. E aí, no momento que a gente adaptar mais o projeto, avançar mais, a gente já tem a estrutura de build para você ir testando rapidamente. Ok. Fazendo essa alteração, nós vamos fazer o build process, né, o processamento de build, que é a compilação que requer a geração prévia de dependências, né? Então, o comando final produzirá um binário com aproximadamente 6,5. Atenção, execute na raiz do projeto, viu? Você vai abrir aqui no seu Olama. Então, temos que executar no próprio raiz do projeto. Aqui você vai iniciar Open Terminal. Então, temos que executar nessa raiz do projeto aqui, ok. E aí você vai dar o comando go generate e ele vai gerar dependências e go build,
ok? Então aqui to generate, já coloquei esse comando aqui. Você deve instalar a extensão também aqui do Go, certo? É importante. O Go Generate, Go Generate. Eu errei o comando aqui, eu coloquei o Go Generate, né? Buildou já, na verdade, já as dependências, primeiramente ele vai fazer suas dependências. Depois você vai fazer o Go Build. Go Build. Você pode colocar o "-v", porque o Go Build ele só vai gerar, ele vai ficar em background, em segundo plano, ele não vai dizer as informações, o que é que está processando. Já o Go Build "-v", o verbose, né, ele vai informar você o que está acontecendo por trás, e ali os inputs aqui vai aparecendo no próprio log para informar você o que está acontecendo, e aí você vai acompanhando o build, certo? Ok, vou deixar processando aqui. Ele vai buildar. Então, o processo de build é esse. Depois que a gente faz o processo de build, a gente monitora a compilação. O monitoramento da compilação é o seguinte: o Google não exibe a barra de progresso para o padrão. É isso que eu digo. O processo pode levar de 5 a 15 minutos, dependendo do seu computador. E para logs detalhados, a gente tem o verbose que eu informei e os sinais de vidas que você pode acompanhar, monitorar aqui, né? O JetBrains Mono, você pode ver o Active, o processo do Go de compilação. Então, com sucesso, terminar a rodalinha de comandos sem erros, e aí ele está compilando aqui, ó. Aqui, ó, já, na verdade, já compilou e já gerou outro binário. E preparação para execução. Se tiver conflitos, você abriu o seu Olama e executou. Duas coisas que podem acontecer, erros. No momento da preparação da execução, você pode estar com o serviço. Se você já instalou o Olama, você vai ter que parar ele, os serviços oficiais da porta 11434. Então, nós devemos dar um sudo systemctl stop Olama para você parar o Olama oficial. Porque é o seguinte, tem um Olama oficial e tem um Olama do Git. Se você instalou o Olama oficial, né, no seu computador, você tem que parar esse serviço, pode ser que dê esse conflito, certo? E ali, porque assim, no Linux, quando você instala o Olama no Linux, eu estou aqui integrando com Ubuntu, né, a máquina virtual aqui do Ubuntu, o WSL do Windows, e aí, quando o Olama oficial fica aqui nessa pasta. Quando você faz um build, que é o localhost binário, ele fica no seu próprio repositório do projeto. Então, a gente vai ter que usar sempre o prefixo para rodar o arquivo local. Então, aqui neste caso, o Zbin Olama está no Linux, no oficial. Aqui neste caso, ele vai buildar dentro da pasta do projeto, ok? Então, quando eu build aqui, eu faço um build, ele vai criar aqui dentro do Olama, ele vai criar um binário dentro dessa pasta aqui mesmo, onde você está, certo? E ele cria aqui o binário Olama, ó. Cadê? Aqui, esse aqui é o Olama. Então, ele está criando um binário, e aí esse binário que a gente vai executar para rodar o Olama, ok? Tem uma parte que, no momento que você executar, você tem que fazer a configuração do modelo.
apontar os modelos. Como é que você aponta esses modelos, né? Porque o Olama, a gente precisa apontar os modelos para que ele entenda os modelos. Se você executar o comando run, ele já vai, ele vai ter que baixar os modelos. Se você já tiver os modelos no Linux, a gente vai apontar aqui para o Linux, foi o que a gente fez. Então a gente chega e faz esse comando aqui, ó. Vai ter um comando específico que eu tinha executado. Você vai pegar o Olama Models, que vai definir que você está referenciando para que o Olama reconheça o modelo do Charhead específico do Linux, ok? Então ele vai reconhecer o modelo. É uma parte complicada esse aqui mais um pouco. Por exemplo, Olama List. Olama... Aqui, ó. O Olama.list, eu referenciei o modelo que está no Linux, certo? Eu apontei. Como é que você aponta para que ele não baixe novamente? Porque quando você executar o run aqui do Olama, ele vai baixar um novo modelo. É para você não usar o modelo bastante gigas, né? Você aponta somente o modelo que você quer utilizar. Então aqui tem um curso binário, né, o Olama. Então aqui em System Order, ele vai e baixa, você faz o apontamento desse Olama, que ele entenda o modelo do Linux, da pasta Charheads. Os modelos ficam na pasta do usuário, Charheads do Linux. Então, assim, para evitar o download duplicado apontando para os modelos existentes, você faz esse seguinte comando aqui, ó. Olama Model User, e aí você faz um Olama Server e ele vai apontar para esse modelo. Você está parametrizando aqui, ok? Vamos lá para a prova de fogo aqui do cliente side. Abra um novo terminal, né, e conecta ao servidor local e aponte aqui esse modelo. No momento que a gente faz essa execução aqui, a gente tá pedindo ao Lama que inicie, apontando para esse modelo específico, ok? E aí vamos ver se nosso build deu tudo certo aqui, né? A gente alterou o resultado final aqui, a gente buildou, vamos ver o resultado final se tá tudo ok. E aí a gente conseguiu a nossa operação. Vamos lá. Então aqui eu já estou apontando para o modelo, você vai executar esse comando aqui. O comando que eu falei aqui anteriormente, eu já digitei. Olama Model Save, ele vai apontar para o modelo, ok? Ele já está apontando para o modelo, já. Endereço já existe, já usado, né? Já está sendo usado, ok. Porque eu já tinha feito isso. E aí você vai dar um Olama para você executar, vamos ver se nossa alteração. Para você executar o Olama agora, você vai executar Olama, ponto Olama, run e o modelo que a gente definiu, que é esse modelo. Então você vai iniciar, esse aqui significa a pasta que nós estamos, que é dentro do Olama, porque nós estamos executando o build desse Olama aqui, ó, está dentro dessa pasta, certo? Dentro do Olama, run, que é o comando de execução, e Olama é o modelo que a gente quer, que a gente tem esse modelo. Você pode baixar N modelos. Lá na frente eu vou falar sobre modelos, como criar um modelo, quais modelos você definir. Se tivesse 3 modelos aqui, eu definia qual modelo eu vou querer executar, certo? A gente vai entender mais um pouco à frente. A gente está fazendo o processo de build para ver se as alterações dá tudo certinho, ok? Então vamos lá, o build aqui, o run, vamos ver se o nosso Olama já está aprendendo aqui e a alteração foi feita. E aí, isso aqui é só para um processo de build para a gente começar a testar nossa aplicação, fazer alteração de várias camadas de códigos, e a gente começar a testar e depois a gente customizar nossa própria IA, né? Que a IA ela tem uma estrutura genérica, e o que muitos fazem para a gente fazer muitos agentes seguindo as diretrizes LGPD para que sua IA aprenda mesmo ali
específico, específica empresa, específico conhecimento da sua empresa, sem precisar de utilizar aí offline, a gente pode fazer esse processo. Requer também muita análise, não é só assim fazer essa parte assim, é um projeto grande. Eu estou fazendo só pesquisa e desenvolvimento aqui para que você veja que é possível você, é, eu creio que futuramente o Olama aqui é open source, tem outros projetos também open source. Você pode criar pequenos ratinhos, né, pequenas cérebrozinhas para médias, grandes empresas, e ali estruturando, né, esse projeto, melhorando, requer um recurso computacional muito grande. Por isso os grandes provedores, eles utilizam, é, cobra pelo serviço de nuvem, certo? E aí nós vemos que tem esse problema, né, que não adianta só a codificação tudo, também tem a parte de infraestrutura. Mas numa máquina, para você ver, numa máquina de 8 GB aqui, ele roda tranquilamente. E eu estou executando aqui e vai aparecer o meu comando aqui do terminal e ele perguntando aqui que eu quero fazer. Então, o nosso start inicial é esse. Que eu estou primeiro fazendo só a parte de edição aqui. E lembrando que nosso projeto lá que eu falei no vídeo anterior, eu vou trazer desde o lado da análise de requisito, toda a estrutura, né, que eu informei, até o processo de criar os nossos agentes. Primeiro eu estou preparando aqui a Olama para a gente criar essa estrutura de multi-agentes. E aí, porque eu vou criar um multi-agente offline, não um multi-agente que é utilizado atualmente pelo pessoal, né? Ah, mas por que você não utiliza da web e tal? Já está tudo pronto. É isso que eu estou falando. Eu estou fazendo uma pesquisa de desenvolvimento nesse projeto, porque assim, o multi-agente você depende do serviço dos grandes provedores. E aí as empresas, eu creio que você vai precisar pagar para esse serviço. Você já está pagando para um desenvolvedor monitorar e ainda vai pagar pelo serviço. Devido que a liberação aí do open source é muito mais rápido os servidores da nuvem, sim. Mas aí entra muitas leis que você vai compartilhar dados, compartilhar comandos, arquivos no seu código fonte, isso aí vai ter que ter alguns critérios. Você vai utilizar suas regras de negócio para as empresas externas, tem que ter esse problema também. Então tem que ter essas precauções aí para você não acontecer muito problema. Então é isso. Nosso processo aqui, resumo, foi a edição, build, preparação, rodar no servidor e o cliente aqui tem todos os comandos. Esse foi o vídeo. No próximo vídeo eu vou trazer mais ali uma parte já entrando no processo de análise de requisito. Depois eu vou voltar para essa parte de multi-agentes, porque é isso que eu falei. Eu estou fazendo todo o overview de um processo, uma cadeia de produção e como funciona até a baixo nível ali, desde a operação até a parte de build ali de grandes projetos. Ok, pessoal? Essa é a minha estrutura de alteração. Eu creio que o Olama aqui, ó, o Olama já alterou. Olá, assistente virtual da Advance BR. E a gente conseguiu alterar aqui o nosso projeto Olama.